Foi uma festa assim, muito bonita, uma solenidade da igreja de- particular de Rondonópolis, Guiratinga, com a missa bem festiva, bonita e bem participativa. Nós tínhamos 11 bispos participando, com o núncio apostólico ali presente, e que foi assim é, muito interessante. Mais de 30, 40 padres por aí, e a gente viu assim a igreja repleta, e ainda colocamos mais de 1.000 cadeiras fora da igreja, e ainda faltou cadeira para o povo. Então foi uma celebração assim muito bonita e muito esperada, dentro da expectativa que nós estávamos para receber o nosso bispo, que chegou no dia anterior, no sábado, fez uma grande carreata ali dentro de Rondonópolis. Foi assim muito acolhido, muito bem acolhido pelo povo, e o povo estava sedento e esperando esse momento assim oportuno para festejar e acolher o nosso bispo, Dom Maurício. Padre, como é que foi este período que nós passamos sem um bispo? Como é que fica? Como é que fica as igrejas sempre na esperança de que um bispo deveria ser nomeado depois da morte do Dom Juventino? A igreja fica nesse estado assim vacante, como a gente perdesse o pai da gente, né? E a gente fica na expectativa assim de que venha um outro a substituí-lo. Quando a gente perde o pai, não, dificilmente a gente encontrar outra pessoa para ocupar o lugar do nosso pai. O bispo é o nosso pai, o nosso amigo, mas diferente. A gente perde um e já fica na espera de um outro, né? Então, a igreja, com o administrador diocesano e as paróquias, juntamente com os párocos, dirigindo e responsabilizando, eu digo assim que nós caminhamos muito bem sem a presença desse bispo, numa diocese vacante. Aí eu percebo assim que nós conseguimos nos unirmos bastante, quando a igreja está um pouco assim organizada, como o Dom Juventino, o saudoso Dom Juventino deixou. A igreja estava assim bastante organizada, e deu continuidade com essa organização e a participação de todos os padres nos eventos, nas reuniões, nas formações e nos retiros espirituais que a gente teve. Eu percebi assim a unidade dos padres, que continuou depois da morte de Dom Juventino, até a chegada do nosso bispo Maurício nesta diocese. Então a igreja, ela não teve assim uma perda de identidade e nem uma falta de unidade entre o clero. Nós continuamos firmes assim. Eu gostei muito de olhar e ver que mesmo sem a presença de um pai, de um diretor, de um amigo, nós continuamos firmes nessa missão tão importante. Isso é um clero maduro, um clero consciente, um clero que tem essa capacidade de caminhar também, sem a presença do bispo, e dar continuidade cuidando do nosso povo. Por que tanta demora na escolha de um novo bispo, padre? Tem vários fatores e que a gente assim não sabe totalmente, né? Mas a gente percebe que não é fácil. Depois da nomeação ainda vai passar por um processo de escolha entre os nomeados. Depois que a pessoa aceita a ser bispo, aí ele passa por um processo de formação, ele tem que ficar quase um mês em Roma. Então, todo esse processo assim é longo e demorado, né? E acontece que quando um fator assim mais preponderante, que é poucas dioceses que está faltando bispo, aí o processo é mais rápido um pouquinho. Mas no Brasil tem muitos bispos já aposentando, e muitos bispos que está passando assim já no final da sua caminhada, e aí, num motivo ainda de acidente, que morre algum,
Aí aglomerou bastante assim a falta de muitas dioceses que estava faltando com os bispos ali. E por isso que eu acho que o processo demorou mais ainda pela grande necessidade de bispos no nosso regional e no nosso Brasil. Ainda há muitos padres que recebem o convite para ser bispo e muitos também não querem aceitar, né? Tem direito de recusar. Então a gente passou por esse processo assim um pouco longo, né? Mas graças a Deus chegou o momento e hoje nós estamos realizados com o nosso bispo aí junto conosco. Bem, o Dom Maurício tem uma idade média, tem uma idade que também pesa na balança aí nesse ritual da escolha do bispo ou não? Então, de 45 a 50 anos a idade assim propícia, né, e correta para que escolhermos uma pessoa e nomeá-lo para que ele possa dirigir a igreja. E aos 75 anos aonde ele já começa a deixar a sua direção e fica aposentado, o bispo emérito, e a gente trabalha sempre nesta linha. A igreja cuida bastante para que os bispos não fiquem assim muito idosos no comando, né? Mas 75 anos é o teto máximo para que eles possam dirigir a igreja, porque é uma missão muito forte assim. Então, 75 anos a pessoa já quer descansar mais um pouco, quer ficar mais tranquila, né? A não ser que tenha um problema de saúde e pode pedir a renúncia antes dos 75 anos, mas se ele tem saúde mental, física, muito bem, ele continua até os 75 anos no máximo. Padre, os padres fazem parte dessa escolha do bispo ou não? Alguns. Nós temos o conselho de presbítero, né, que compõe ali na diocese, juntamente com o bispo. São eles que vão nomear algum padre da diocese, né? E assim sucessivamente. Mas nem sempre os que são nomeados conseguem alcançar a responsabilidade de ser bispo. Então, entre os que foram nomeados no Mato Grosso, nós tivemos um bispo totalmente diferente, que veio do Rio Grande do Sul. Então, dentro do Brasil existe essa política de escolha para que a pessoa mais capacitada venha assumir uma missão importante. Não há necessariamente que o bispo seja escolhido do próprio estado ou da própria diocese. Ele pode ser escolhido de outro estado, como aconteceu agora. Como é que foi essa vinda dele, portanto, um gaúcho, né, vindo para um estado completamente diferente dos seus costumes e tudo mais? Como é que ele recebeu essa missão? Eu posso te dizer assim, com exemplos já de fatos acontecidos, outras dioceses do Mato Grosso que foram escolhidos padres daqui mesmo, do regional, né? Agora, talvez pelo fator de Rondonópolis ser uma diocese assim mais intensa, maior e com mais exigência, então foi escolhido o padre Maurício, né, lá do Rio Grande do Sul, para poder vir assumir essa missão aqui em Rondonópolis, até porque ele tem uma participação formativa muito intensa e acredito que ele tem muita capacidade para conduzir essa diocese de Rondonópolis. Padre, agora é só a gente programar uma visita do novo bispo a Alto Taquari. Com certeza, eu me apresentei a ele domingo e falei assim, sou o Padre Milton, lá de Alto Taquari. Aí ele falou assim, que bom, qualquer momento desse eu quero ir lá fazer uma visitinha para vocês, né? Vamos organizar para que a gente possa fazer uma visita.
eu quero conhecer os altos, né? Então, pelo fato de nós não termos crisma esse ano, nós vamos programar uma visita para que ele venha aqui celebrar conosco e passar um final de semana com a gente. Então, eu quero me organizar e já marcar na agenda com ele e a gente fazer esse encontro assim com ele aqui na nossa paróquia.